A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Chegamos ao 28º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexada ao carisma do profeta Elias. E no dia de hoje nós temos como tema: liberte-se, desapegue-se de tudo o que te aprisiona. Eu não sei quais são as cadeias, eu não sei o que tem te prendido, o que está te segurando, mas nesse processo de cura espiritual, nós hoje pedimos a cura pela doença espiritual, que é a avareza, pedindo ao Senhor que nos livre de tudo isso que nos leva a pegar aquilo que é material, ao dinheiro, aos bens materiais, aquilo que é terreno, e que muitas vezes vai escravizando o nosso coração, nos tornando refém dos nossos próprios desejos. Então eu não sei qual é o seu cenário, eu não sei do que você está sendo vítima, do que está te aprisionando. Eu não sei se é pessoas, se é o sistema, eu não sei o que está em volta de você que tem te aprisionado. Mas uma coisa eu te digo: é Jesus o Nazareno que quer te libertar, que deseja que eu me desapegue de tudo e faça um caminho na direção dele. Anderson, eu quero desapegar, eu quero essa cura, eu quero essa mudança aqui no meu interior. Porque muitas vezes a gente está fugindo desse diagnóstico, mas não pode fugir do diagnóstico, porque onde há a presença do pecado capital, há a presença do mal. Aonde há a presença do mal, encontra abertura onde há pecado. Se elimina o pecado, elimina a presença do mal, elimina a presença das doenças espirituais. Então está na hora de acreditar no poder de Jesus. E para você fazer esse caminho de libertação, de desapego, primeiro é necessário colocar a tua existência nas mãos de Jesus, submeter tua vida nas mãos de Jesus. Colocando tua existência nas mãos dele, você desce para a segunda referência aí, que você deve discernir qual reino você pertence, a quem você serve. Então, se eu estou com minha vida nas mãos de Deus, eu sei a quem eu sirvo. Então é necessário fazer aí um discernimento, porque as duas coisas não andam junto. Os pecados capitais não andam junto com a ação do Espírito Santo. Coloca isso na sua cabeça. Então é necessário começar a entender que a minha vida, para mim poder colocar a minha vida nas mãos de Jesus, eu preciso ter visão espiritual. Porque falar com homens e mulheres com visão carnal só consegue enxergar os desejos, só consegue enxergar os apegos. Porque quando a gente está apegado ao material, a nossa casa fica intransitável. O nosso guarda-roupa fica difícil achar a roupa, porque nós vamos guardando coisas. Muitas pessoas têm 5, 6 TV em casa, estão usando 2, mas o resto está jogado, mas não desapega, não abre mão. Nós estamos virando um museu a céu aberto, porque nós não desgrudamos daquilo que já passou há muito tempo em nossa vida. Ah, mas isso aqui me faz lembrar disso, e por isso nós não vivemos o novo, porque estamos voltando no velho, estamos apegados no velho. Você está nesse retiro, é para abrir sua visão espiritual, é a visão do Espírito Santo de Deus que penetra teu coração por intermédio da palavra de Jesus Cristo, conforme está em Lucas 12, versículo 15, que diz: e disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que esteja na abundância, não depende de sua riqueza. Tu veio a este mundo sem bagagem, e volta para outras sem bagagem também. Está na hora de atentar para essa realidade. A nossa vida, ela é nas mãos do Senhor, nós temos que submeter ela. Para libertar-se da avareza, tem que submeter a vida a Cristo, tem que abandonar a sua vida em Cristo Jesus, tem que colocar ela em Jesus Cristo. E muitas vezes a gente está querendo, a gente vai para o grupo de oração, presta atenção nisso, vamos para o grupo de oração, vamos para o grupo lá na missão, vamos para o louvor, queremos que Deus nos cure dos problemas físicos, dos problemas pessoais, mas nós não queremos fazer um processo de libertação. Estamos apegados aos pecados, estamos grudados e não queremos abrir mão deles. Está na hora de abrir mão da avareza. Quantas vezes você quer ver isso? Muitas vezes estamos prisioneiros dos nossos desejos carnais, prisioneiros daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, da nossa imagem. Irmãos e irmãs, porque o avarento, ele não pensa no outro, ele pensa em si, ele pensa em apenas se fazer a si mesmo. E aí muitas vezes com um medo exagerado de faltar as coisas, e com isso vai amontoando,
E mal sabemos que o que falta, o que sobra na nossa casa está faltando na casa de alguém. O par de sandália que sobra na nossa casa está em algum pé por aí sem a sandália. E muitas vezes a gente não compreende isso. O evangelho precisa causar transformação. Eu estou falando com você, se você está nesse retiro, se seus olhos tocaram esse vídeo, é para que a transformação entre na tua vida através do evangelho. Pare de ser cabeça dura. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Porque falaram muitas coisas. Você aprendeu muita coisa na faculdade, você aprendeu muita coisa na filosofia, na teologia, mas não aprendeu a ter uma visão espiritual aguçada. Porque muitas vezes, quando nós procuramos até mesmo as nossas estruturas religiosas, ela tem uma visão humana e não tem uma visão espiritual. Não está abandonada na providência divina. Ela está preocupada, apegada nisso daqui. Isso é doloroso, isso é triste para um cristão. É por isso que eu estou dizendo para você, filho do profeta Elias, porque você é agente dessa mudança. Você não negocia, você é diferente. Você vai dizer não à avareza, mesmo que essa avareza venha das pessoas que deviam ter visão espiritual. Se não tem, são cegos. Mas você não, você está aqui no retiro. Abra teu olho, não fica seguindo o cego, não. Abra a tua visão, porque se tu continuar seguindo o cego, o destino é feio. Abra a tua visão. Sabe, as pessoas aprenderam a colocar isso em primeiro lugar. Aprendeu a colocar as estruturas, os imóveis, as casas, os carros em primeiro lugar, as fazendas, as estruturas, e esqueceram que o homem veio sem nada e sem nada volta. Foi Jesus Cristo que disse ao evangelho: se tem que discutir, discuta com ele, não comigo. Toma vergonha. Precisamos fazer um retiro de conversão, de mudança de vida. Deus vai nos curar até o ponto que nós queremos fazer o processo de transformação com ele. Filho do profeta Elias, não acovarda. Filho do profeta Elias, não recua e não negocia. Deixa aqueles que acham que podem negociar, mas nós não. Cada um tem seu poder de decisão. Sabe, meu filho, minha filha, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei qual reino eu pertenço, eu sei para quem eu trabalho. Se as estruturas desse mundo falharem, as estruturas celestiais estarão conosco. Isso eu declaro em espírito e verdade aos filhos do profeta Elias. As estruturas celestiais jamais nos abandonarão. E jamais nos abandonarão. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo para você, por toda a estrutura que nós vemos batalhando há anos, não recuaremos em torno daquilo que Deus colocou em nossa vida. Quem quiser ser covarde, que é covarde. Quem quiser ficar apegado na imagem, fique. Quem quiser ficar apegado nos tronos, que fique. Mas eu não, eu estou apegado, abandonado nas mãos do Cordeiro imolado. Ele me leva aonde quiser, vou ser o que Ele quiser. Agora, não venha dizer que Cristo está preocupado com estruturas humanas. Ele está preocupado com os corações, com as almas que estão precisando de pastoreio, com as almas que estão precisando de um ombro amigo, de um colo amigo. Esquece isso, abra teu olho, abra a tua visão. Para de aplaudir homens e mulheres que não têm visão espiritual. Para de financiar pessoas cegas espiritualmente. Abra a tua visão espiritual. Você está contribuindo muitas vezes com sistemas que aprisiona, que persegue, porque tem visão espiritual, tem uma visão humana, no apego, baseada nisso daqui, e não baseado na fé, não baseado em Jesus Cristo. Jesus Cristo passou longe. Irmãos, eu quero dizer, o reino que eu trabalho, o reino que nós trabalhamos, se o próprio Jesus passou por isso, você também vai passar. Então é por isso que eu já estou te preparando. Eu já estou te dizendo para você que você não pode ser covarde, você não pode acovardar. Marcos 3, versículo 20 e 22. Quando Jesus era acusado, observe por quem Jesus foi acusado. Quando os seus, quer dizer, as pessoas próximas dele souberam, saíram para reter, pois dizia, ele está fora de si. Também os escribas, olha só isso, que havia descido de Jerusalém, dizia, ele está possuído de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios, que ele expele os demônios. Observa isso. Eles acusaram Jesus, porque eles estavam preocupados no apego da imagem, que a presença de Jesus, os milagres estavam acontecendo. Eles observem que o avarento, ele não preocupa com as pessoas que estão recebendo oração, ele não preocupa com as pessoas que estão sendo libertas, ele se preocupa com a imagem, consigo mesmo. Que se dane os escribas, as pessoas daquela não estavam preocupadas com o homem que foi liberto do espírito maligno, não foi preocupado com as pessoas que foram curadas, com a dor, o sofrimento daquela família. Não, eles não estão preocupados, eles estavam preocupados porque o nome de Jesus
o testemunho era grande e as pessoas estavam com medo de perder o prestígio, com medo de perder recursos, porque está pegado nisso. As estruturas estão desse jeito, isso é satânico. Você tem que escolher de que lado você está. Rompa com a avareza, deixa de ser falso, independente do grau que você assume, independente do ministério que você recebeu, onde você chegou. Chega, tem que parar com isso, porque Jesus Cristo deixa claro para nós aqui. Você tem que discernir de que lado você está. Então você tem que saber de que reino você pertence. Eu sei. Se o próprio Jesus foi acusado, mas observe que Jesus, de forma calma e serena, responde com uma parábola. Ele diz: mas havendo-os convocado, dizia-lhes em parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não pode continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará a sua casa. Então aí está a resposta: um reino não pode estar dividido. Aonde há avareza, apego, aonde é que a graça de Deus está? Onde é que Jesus Cristo está? Não está. É claro, porque aonde há a presença de Jesus, o mal tem que bater em retirada. Era o que estava acontecendo. É por isso que estava acusando Jesus. Porque hoje nós podemos também olhar esse cenário. Nós temos muitos mendigos e mendigas nas portas dos templos, esperando por pastoreio, esperando por carinho, esperando por uma conversa, esperando por alguém que apoie. Mas as estruturas estão preocupadas, a maioria delas, não estou generalizando, com o apego à imagem, com o apego a isso aqui, e esqueceram de onde foi que Jesus surgiu, esqueceu como Jesus trata seu povo, esqueceu de como Jesus deseja nos deixar livre. Então, como filho do profeta Elias, você está fazendo esse retiro. Estou falando de forma específica a você. Está na hora de você formar sua mentalidade e saber que, como filho do profeta Elias, a sua vida é baseada de uma outra direção. O reino não pode estar dividido. Então você escolheu estar com Cristo, colocou suas mãos nas mãos de Jesus. Tem uma visão espiritual a respeito da coisa, porque carnal não vai a lugar nenhum. E aí, a partir daí, você entende que as pessoas não estão preocupadas com a libertação, não estão preocupadas com os feridos, com os doentes, não, pelo contrário. Estão apegados aos cargos, apegados ao poder, apegados ao que pode render a si mesmo. Para trás, Satanás. Diante de Jesus Cristo tem que se curvar. Diante do cordeiro imolado e da voz dos filhos do profeta Elias, deve bater em retirada. Jesus Cristo é o Senhor. Não importa o grau, a cadeira onde senta. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus. Para de tanta mentira. Nós até podemos dizer nas nossas homilias, pregações, que nós queremos pastorear, que nós queremos evangelizar, mas você nunca vê pastoreando, você nunca vê evangelizando, não vê uma alma, um testemunho de conversão. Então, que missão é essa minha? Que missão é essa tua? É necessário que os frutos apareçam. Jesus deixou claro no Evangelho. Cadê os frutos? Não aparecem. Porque os frutos da carne e da avareza é confusão, é contenda, é injúria, é perseguição, é todo mal. Porque a avareza é um pecado que gera outros pecados. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós devemos prestar atenção aonde diz: em verdade eu vos digo, Marcos 3, versículo 28 e 30, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo suas blasfêmias, mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinha dito: ele tem um espírito imundo, porque era o Espírito Santo de Deus que opera. Então eu faço essa alerta para você: muito cuidado quando for avaliar a espiritualidade dos outros, muito cuidado quando for olhar para uma missão, ou para um grupo de oração, ou para uma estrutura religiosa para apontar. Muito cuidado, porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então observe que Jesus viu o que estava no coração deles. O que é que está no meu coração? O que é que está no teu coração? O que é que está no coração de suas lideranças, meus irmãos? O que é que está no coração delas?
É necessário levantar como fogo devorador. É necessário levantar, você sabe por quê? Que eu quero dizer para vocês. Diante do carisma de Elias, toda a estrutura de Acabe se curvou. Eu acredito no poder do Senhor Jesus Cristo. Todo o exército militar dessa terra, diante da palavra de Jesus, não tem poder nenhum. A estrutura, as nossas estruturas religiosas, o nosso sistema não precisa se curvar a nada. Apenas abandonar, quando tem visão espiritual, nas mãos de Jesus Cristo. E Ele fará. Eu quero concluir aqui dizendo para você: não importa o que te aprisiona, temos uma chance. Liberte-se, desapegue de tudo que te aprisiona, porque nós precisamos romper com tudo isso. Nós pertencemos mesmo à graça de Deus. Nós precisamos colocar a nossa existência nas mãos do Senhor e saber que nós pertencemos ao poder imolado, porque um reino dividido contra si mesmo não pode durar. Eu não sei quais são aquilo que te aprisiona, aquilo que te apega, aquilo que você está grudado, mas faça um discernimento. Clama o dom do discernimento dos espíritos e peça essa cura, porque não dá mais para a gente continuar assim. Tudo que eu estou colocando aqui, eu estou colocando nesse retiro, para que nós possamos abrir o nosso coração para a nossa mudança. E que aonde a gente estiver, a gente também não aceita que a avareza toma conta, que o mal toma conta. Você é filho do profeta Elias, você não recua. Você é homem ou uma mulher de Deus, você tem que ir para dentro com a verdade. Não pode ser covarde, não pode acovardar agora. Você vem de longe, você sabe quem você era antes de receber a graça do Espírito Santo. Então agora não tem como conciliar a graça do Espírito Santo com a avareza. Não tem como. Você sabe qual reino que você pertence. Você sabe. E você sabe a visão espiritual que Deus te deu. Então eu peço neste momento que Deus derrame sobre você, derrame sobre a tua vida a visão espiritual. Meu Senhor Deus de infinita misericórdia, meu Pai, dando uma visão espiritual para esses homens e mulheres, para os olhos que tocarem esse vídeo, que ouvirem a minha voz, aonde o som da nossa voz chegar. Que a graça do Espírito Santo entre lá, meu Pai, com o discernimento dos espíritos, e vai batendo em retirada todo espírito maligno, de confusão, de contenda, tudo aquilo que é avareza, que é apego. Senhor Deus de infinita misericórdia, em nome de Jesus, em nome do Deus Santo, em nome do Deus Todo-Poderoso, derrame a graça do Espírito Santo, que através da palavra de Jesus essa libertação entre em todos os corações, trazendo cura, trazendo libertação. Cura os corações dessas doenças espirituais, Senhor, aonde o coração ficou aprisionado em tudo aquilo que é apego, em todos os tipos de apego a coisa velha. Meu Senhor e meu Deus, há objetos velhos que nem usa mais. Senhor, desça a tua mão poderosa, às vezes que ficamos apegados à imagem, ao prestígio, apenas aos recursos financeiros, e baseamos a nossa vida como escravos. Desça o poder do teu Espírito Santo e deixe filhos e filhas livres, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o quanto você tem que percorrer, mas você tem que continuar caminhando o caminho sobre o olhar de Jesus. Coloque a sua vida, a sua existência nas mãos de Jesus, porque você não pertence ao reino das trevas, você pertence a Jesus Cristo. Então nós vamos seguindo nesse retiro, firme, convicto. E lembra, um filho do profeta Elias não negocia e não recua, mas ele anuncia aquilo que Deus manda, aquilo que Deus pede.